Muito bem, muito bem. Boa noite a todos, graça e paz. Estou reiniciando o vídeo aqui pelo Instagram ICS Siqueira. Infelizmente, eu estava fazendo pelo meu Instagram, agora a live. Então, estou recomeçando por aqui. Então, já oramos. E o que eu vou fazer agora é o resumo do nosso assunto que foi tratado já duas noites passadas, tá certo? E aí depois a gente entra direto no nosso assunto que ficou pendente de ontem. Ok, graças e paz, meus irmãos, boa noite. Então, nós vimos alguns princípios que podem nortear e nos ajudar a sobreviver nesse período de pandemia ou de quarentena. O primeiro princípio é o princípio, acho que o principal de todos, que os maridos precisam amar a esposa biblicamente. Então vimos que o amor tem que ser o amor sacrificial. Ele deve estar pronto a dar a sua vida pela sua esposa. Ele deve ser um amor que vai então estar disposto a se doar completamente para ela. As mulheres, então, o segundo papel vem para a mulher deve ser submissa também biblicamente. E ser submissa biblicamente, nós vimos que não é estar sobre o jugo, nem ser humilhada e nem ser ausente de opinião e de participação. Muito pelo contrário, nós vimos então na Bíblia o exemplo da mulher de Provérbios, capítulo 31. Então vimos que o assunto da mulher de Provérbios é... Só um minutinho. O assunto da mulher de Provérbios, ela é uma mulher participativa no lar. Depois, então, nós vimos que a outra ferramenta, o outro princípio, é que é hora do casal buscar mais a palavra de Deus, tanto juntos como também de forma individual. Por quê? Porque é a palavra de Deus que conduz a nossa vida, ela que vai nos dar orientação de como devemos nos comportar e vai nos dar as diretrizes, nos corrigir e fazer aquilo que nós devemos fazer para servirmos a Deus da melhor maneira possível dentro do nosso lar. Vimos também o quarto princípio, que era a oportunidade de exercitar o fruto do Espírito. Então falamos um pouco de cada um: o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, o domínio próprio, a mansidão. Então foi falado um pouco desse fruto do Espírito, que contém várias facetas e que eles precisam ser praticados exatamente nesse período. Vimos também o quinto princípio, que era exercitar o perdão mútuo. Então foi uma grande oportunidade também para entendermos o que é perdão e que se deve procurar tanto o perdoador como aquele que ofendeu, como o ofensor. Os dois têm a responsabilidade de irem resolver os seus conflitos. Falamos um pouco sobre a hora que deve ser feito, o cuidado de não falar de forma para humilhar, para rebaixar ou para jogar na cara, mas sempre buscar reconciliação. E aí chegamos no nosso assunto, né, que aí ele vem até hoje, que é o sexto princípio, que também neste período, né, para a gente conseguir sobreviver à pandemia ou à quarentena, não é hora de abster-se sexualmente, não é hora de se abster da prática sexual no casamento. E o texto que nós vimos foi 1 Coríntios capítulo 7, e nós vamos para lá novamente, a partir do versículo 1, e vamos então tratar um pouco mais de algumas coisas aqui. Eu vou ler novamente o texto, e aí, como eu disse, você pode participar, tanto dando aí a sua opinião, dando exemplo, ou participando com alguma pergunta. E se tiver alguém corajoso ou alguma corajosa também que quiser participar na live ao vivo, você me dá uma chamada aí, diz assim: pastor, eu queria falar ao vivo. E aí a gente faz a chamada aqui ao vivo para você participar conosco, tá ok? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Vou pedir então para minha esposa fazer a leitura. Ela leu o versículo 1, eu leio o 2. A gente vai ler até o versículo 5. Ok. Então, versículo 1 diz: agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar.
Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. Da mesma forma, a mulher com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Muito bem, então esse é o nosso texto, e então nós vamos usar esse texto como aquilo que vai nos dar norte para tratarmos esse assunto. Então nós já vimos ontem que o marido ele deve conceder à esposa aquilo que é devido e a esposa semelhantemente deve conceder ao marido aquilo que é devido. Nós vimos no versículo 1, né, e que vai falar que Paulo vai tratar um assunto que foi perguntado, provavelmente a respeito de relação sexual fora do casamento, e ele vai dizer que não era bom que houvesse isso fora, mas sim que precisaria haver o esposo com a esposa, o marido com a sua mulher, a sua devida mulher. Então ele vai dizer que o casamento é necessário para que se tenha o ato sexual lícito. E aí então ele vai abordar isso, ele vai dizer algo que é muito importante e que a gente vai então dissertar um pouquinho com um pouco mais de calma hoje. O marido deve conceder o que é devido à esposa. Então, aquilo que a esposa precisa, ele precisa dar. Ele precisa estar disposto a cumprir as suas obrigações. Ele precisa estar também disposto a suprir as necessidades da sua esposa. Então, nós vimos ontem que a chave para que isso aconteça é o diálogo. E nós falamos, né, a Alexandra falou sobre a questão dos sinais, né, vermelho, muito vermelho para a mulher sempre ouve que não pode, não pode, não pode, não pode, então ela já entra no relacionamento conjugal cheio de não pode. O homem já diferente, pode tudo, então existe já um conflito aí na nossa cultura. É claro e evidente que precisamos ter cuidados, né, em todas as áreas. E como é que nós resolvemos isso? Então a Alexandra falou um pouco sobre as necessidades da mulher, as dificuldades da mulher, né? Nós entendemos que é a questão hormonal, né? Questão de as que tomam remédio anticoncepcional, muda muitos hormônios, muda o temperamento. Então é uma série de coisas que é afetada. Se eu não me engano, nós temos aqui a Fernanda, né? A doutora Fernanda, que é nutricionista. Se ela quiser também dar alguma dica, e quiser fazer, inclusive, participar da live ao vivo, viu, Fernanda? Fica aberto. Se você quiser falar alguma coisa sobre para a mulher, para a alimentação da mulher, eu sei que você tem algumas dicas boas. Não sei se você está preparado, mas se tiver, me dá um ok, Fernanda, se você quiser participar conosco também. É interessante a gente ver que nesse assunto sexual, né, tanto quanto as outras ordenanças, ele sempre coloca em primeiro lugar não você mesmo, os seus desejos. Ele coloca em primeiro lugar o desejo do outro. Então, na questão de servir, você deve estar pronto para servir. A Bíblia nunca diz você tem o direito de ser servido. Então, você sempre deve estar pronto para servir, para ajudar, para amar, para se sujeitar nessa área sexual da mesma maneira, né? Tem colocado em primeiro lugar, não você, mas o seu cônjuge. Está dizendo que o marido deve dar à esposa o que lhe o que lhe é devido. Da mesma forma, a esposa também deve conceder ao marido o que lhe é devido. Então, dentro do relacionamento conjugal, você sempre tem que colocar em primeiro lugar não você mesmo, mas o outro. Isso vai incluir várias coisas, né? Então, nesse quesito, né, no relacionamento sexual, não é diferente, da mesma forma. O importante é isso. Uma vez eu falei sobre casamento,
e eu usei a letra de uma música que dizia assim: procuro um amor que seja bom para mim, vou procurar, eu vou até o fim. O autor da música, né, romântica, vai falar que ele vai procurar alguém que seja bom para ele, né? Enquanto biblicamente nós vemos que na verdade é exatamente o contrário. Nós devemos estar prontos para achar aquele então que nós iremos fazer feliz. Nós é que temos que fazer no nosso casamento o próximo feliz. Biblicamente falando, o princípio é para todos. Nós temos que considerar sempre o outro superior a nós mesmos, né? Como a Alexandra bem frisou, o princípio cristão sempre é considerar o outro, nunca olharmos para a gente. Então, muitas vezes o conflito sexual e conjugal se dá porque o homem acha que precisa ter os seus desejos em primeiro lugar e a esposa fica em segundo plano. E a esposa da mesma forma, né? Então muitas mulheres se colocam na posição assim: não, quando eu quiser, quando eu estou afim, quando dá certo, quando eu sentir desejo, quando não acontece. Então o problema começa aí, quando cada cônjuge começa a olhar suas necessidades, os seus desejos, e pronto, isso é o parâmetro, isso é o termômetro. Então começa o erro aí. O que é bom também aqui, mais uma vez, é que a palavra de Deus, ela mostra a igualdade na vida conjugal. Ele diz: o marido deve conceder à esposa o que é devido, e a esposa, semelhantemente, deve conceder ao marido o que é devido. Ou seja, é igual. Ele não diz só que a esposa deve conceder ao marido e pronto, né? Então tira inclusive essa ideia errada de que Deus é machista, né? Também que foi outra coisa que a gente falou ontem, a gente vai tratar ainda um pouquinho sobre isso. Tira a ideia de que Deus sempre só olha para o lado masculino e a mulher não é de forma alguma. A palavra de Deus, ela toma uma atenção especial para a figura feminina, né? Talvez até o que foi dito aqui pela Alexandra vai totalmente na contramão do hoje, que quando a mulher diz não é não, né? Então a questão do abuso, não sei o quê. Então muitas vezes isso está virando quase uma ferramenta criminal. Então tem que se tomar cuidado que quando a gente vai ver o princípio bíblico, né, eu me coloco à disposição do outro. Ela se coloca na disposição do marido e eu me coloco na disposição da minha esposa. É claro que temos que tomar cuidado com a questão do abuso. Existe isso é fato. Existem homens que existem casamentos abusivos, relacionamentos que homens são, sim, violentos. Isso é fato. Existe, sim, muitas vezes a falta de consideração, de pudor, de tato, de amor, de tudo no mundo em alguns relacionamentos conjugais, que acaba, sim, fazendo com que a esposa tenha que se prontificar e tomar uma postura do não. Isso é fato. Pronto, bem lembrado, como o pastor Segundo falou. Realmente, por eu ter que pensar, colocar em primeiro lugar o outro, isso não dá direito ao outro a me tomar algo à força, né? Que aí já seria o extremo, o abuso, né? Que infelizmente existe. Não é esse o princípio que a gente tem usado. Temos usado aqui o princípio bíblico de amor, de pensar no outro. Lembrando que no final de tudo, a gente pode até ver no versículo 6, pastor Segundo, que o versículo 6... No 5. Não, no 5... exatamente. Que no final existe um propósito, né? Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento durante certo tempo, para se dedicar-lhes à oração. Depois, unam-se de novo. Para quê? Para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Que Satanás não use esse tempo de abstinência, né, a falta do relacionamento sexual, para entrar no seu casamento. Então, isso é uma proteção. Então, eu vejo isso como uma proteção dentro do casamento. Quando a gente também vai falar aqui sobre a concessão, né? A esposa deve conceder e o esposo deve conceder aquilo que é
devido tanto ao marido como à mulher. Então o que é isso? É que está dizendo que a esposa e o esposo, o marido e a mulher, devem cumprir os deveres conjugais. Então, dentro de um relacionamento conjugal, existe a prática sexual. Então, isso é um fato. Então, você não pode se privar. Quando existe o casamento, ele está incluso no pacote isso. Né? Então, não tem como eu dizer assim, não, mas eu casei, mas eu não quero isso. Não, eu casei, mas isso não estava nos planos, não. Não existe isso. Então, existe sim, você tem que conceder aquilo que é devido. E aí vai com todos os cuidados. E aí eu volto a dizer, a conversa ela é primordial para esta situação. A esposa precisa ser clara, o marido deve dar margem para a esposa ser clara no que vai dizer. Ela precisa sentir confiança de dizer aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja, e da mesma forma o marido precisa ter a liberdade de dizer aquilo que ele quer dentro do relacionamento conjugal. E aquilo que lhe faz bem, aquilo que não lhe faz bem, então precisa realmente o diálogo é a chave. Então, existe o problema da cultura, existe o problema da criação, existe várias coisas que podem fazer com que a esposa tome um susto. Não, mas isso aqui eu nunca ouvi falar. Ou o marido diz assim, vixe, mas quem era você? Quando eu me casei, eu pensei que você era uma coisa e é outra. Então também precisa se tomar cuidado. Porque muitas vezes o assunto não flui, a conversa não sai, não existe a abertura de diálogo, porque um fica pensando o que é que o outro vai pensar do outro. Um fica dizendo, não posso falar isso que ele vai pensar o que de mim. Eu não posso falar isso que ela vai pensar o que de mim. Eu não posso dizer isso, porque se eu falar sobre isso, ela vai pensar que eu estou fazendo algo errado. Se ela disser isso, se eu disser isso para ele, ele vai pensar o quê? Então, tem que se tomar cuidado para que não crie isso. É uma coisa que precisa ser falada de forma bem clara, no relacionamento conjugal, a liberdade do relacionamento conjugal se dá entre o marido e a esposa. Biblicamente falando, nós não temos um manual do relacionamento íntimo. Não tem, a Bíblia não diz. O que a gente tem é o livro de Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, e quando nós vamos fazer uma leitura com os olhos voltados para esse assunto do relacionamento conjugal, nós vamos ver que lá dá sim algumas dicas de algumas coisas. Que eles tinham um relacionamento bem íntimo, né? Então fica muito claro os desejos dele, fica muito claro os desejos dela como mulher, o do amado dela, o meu amado é assim, a minha amada é assim, e o que ele deseja na sua amada e o que a sua amada deseja do seu amado. Então a gente precisa entender que dentro do ambiente conjugal e íntimo, o que vai reger é o diálogo e aquilo que a Bíblia diz. A aceitação, a concessão mútua, e quando a gente diz aqui no versículo, deixa eu dar só uma olhada para não dizer o versículo errado, versículo 4, então diz aqui, a mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a mulher. Então aqui está deixando muito claro que não quer dizer que eu posso pegar a minha esposa e fazer tudo aquilo que eu quero com ela, porque quem manda sou eu. Lembra-se que existe um princípio que a gente viu lá em Efésios, que é o princípio do amor, o princípio da submissão, mas que esses dois princípios estão ligados. A mulher tem que amar também o marido tem que amar a esposa, a mulher tem que ser submissa ao marido, mas o marido também tem que ser submisso à esposa como cristão, como irmãos, como crentes. Então, quando diz aqui, você não manda no seu corpo, e aí como marido agora eu vou fazer o que eu quiser com a minha esposa. Calma aí, calma, vai devagar com a louça, né, para não quebrar. É o que nós falamos, né, a questão dos abusos que existem, infelizmente. Pronto, então tem que ter esse cuidado de que eu não posso obrigar e nem cometer insanidade.
O que é que vai imperar no relacionamento conjugal sexual? É o acordo mútuo. É os dois terem a liberdade de falarem aquilo que eles pensam e os dois, sem espanto, sem pré-julgamento ou sem... como é que a gente pode dizer? Sem rejeição, né? Sem esse medo de, meu Deus, e sair correndo, mas que os dois tenham a liberdade de conversar e mutuamente os dois então cederem. Então, quando diz aqui que a esposa manda no corpo do marido, ela não pode pegar e dizer, olha, agora eu estou com vontade de cortar o seu dedo. Não é porque ela manda que ela vai fazer isso. Exatamente. A Vilna colocou um comentário aqui que eu acho importante. A sociedade idolatrou o sexo e ao mesmo tempo banalizou. Exatamente, é aquilo que a gente falou ontem. Então a mídia tem mostrado muito o sexo é um assunto feio, é um escândalo, né? Ao mesmo tempo que como é que eu posso dizer, é uma coisa fácil, uma coisa banal, também é um assunto, né, escandaloso, alguma coisa do tipo assim. Quando nós cristãos sabemos que dentro do é algo santo, é lícito, o que não deve haver é vergonha entre o casal para não conversar. Então existe, aliás, existe não, deve ter o relacionamento deve ser algo que não seja vergonhoso para você, porque já vem na nossa mente, como eu falei ontem, especialmente as mulheres que passam a vida de solteiro vendo sinais vermelhos, né, o tempo todo. Então, ter medo de conversar sobre esse assunto. A irmã Anne está colocando, lembrando que nem tudo é permitido. O que vai definir o que é permitido ou não é o casal, certo? Então, quem vai definir o que é permitido ou não é o casal. Como eu disse, a Bíblia não tem um manual que diz claramente o que pode e o que não pode, certo? Não tem isso na Bíblia. Isso pode, isso não pode, isso não é permitido. Não existe isso. Quem vai decidir em amor, um para com o outro, visando o bem mútuo, é o casal. As permissões e as restrições serão dadas entre o casal. Por isso que é importantíssimo a conversa, o diálogo aberto, sem pré-julgamento e também sem aquela ideia do susto, né? Eu pensei que você era uma coisa, você está me mostrando agora um monstro. Cuidado, né? Eu pensei que você era uma santa e agora eu estou me assustando, meu Deus, com quem foi que eu casei? Então, cuidado com isso. Deixa eu ver aqui. Com licença um instante. A Vilna está dizendo, é mandamento, porque nos tornamos uma só carne e deve ser sem mácula. Eu não sei o que é que ela está falando que é mandamento. Se você puder explicar, Vilna. A irmã Anne está colocando aprende de outra forma, então não sei também onde é que a irmã quer colocar esse aprende de outra forma. O irmão Marinho, né, está colocando, mas tudo que você permite é bom, com certeza. A Vina está colocando, oi Milaia, saudade. Então a Milaia está ali conosco, ok. Então, irmão, eu só queria que a Vilna dissesse o que é a questão desse mandamento. Falando sobre o relacionamento íntimo. É um mandamento. Cláudia. Sobre o que a Anne falou e que o pastor Segundo está falando, que o que é conversado não há problema, o princípio é o diálogo. É porque nós sabemos, irmãos, que existem muitos extremos. Nós sabemos que já ouvimos casos até de religiões, né, de igrejas que diz que você não pode nem tirar a roupa, né? Falando assim mais abertamente. Então existem muitos extremos nesses assuntos. Mas aí focando no que o assunto, no que o estudo está falando, nós estamos falando sobre abster-se, né? E aí nós vimos realmente que é saudável não abster-se, que é devido, que tem que pensar no outro. O que nós estamos estudando aqui, diminuindo um pouquinho, resumindo, né, para não sair para vários ramos,
o foco principal é esses pontos que a gente tem explanado aqui, que é uma questão de que você tem que considerar o outro, que colocar em primeiro lugar o próximo, lhe conceder aquilo que é devido, que é importante, que não deve ter abstinência, a não ser que seja com mútuo consentimento. Até nesse caso da abstinência, nós vimos que tem que ter o consentimento. Assim como o ato, tem que ter o consentimento, que é o que o pastor Segundo está focando ausência. a isso. O ato, né, o que define, tem que ter o consentimento. Da mesma forma, A ausência ou a restrição, a restrição. a suspensão. Pode acontecer, é pecado ter a ausência? Não, a Bíblia diz que pode sim, porém tem que ser por um tempo definido, um breve tempo. E com uma causa espiritual. Com uma causa e de comum acordo. E espiritual. O irmão Cláudio está fazendo uma pergunta aqui que eu não vou poder responder aqui online. Eu acho que depois eu posso mandar no direct para ti alguma coisa. Mas é sobre o sodomismo. Então, se você não sabe o que é sodomismo, você dá uma olhadinha no Google, bem rapidinho, que você vai descobrir o que é. Mas o que eu volto a dizer é o que eu disse no início. Não existe regras na Bíblia. Não tem uma regra de proíbe ou não o que é certo e o que não é. Não existe isso biblicamente falando. O que vai reger, eu sempre digo que é o diálogo. É aquilo que vai fazer. Então, quais são as coisas que vão me dar alguma direção, algum norte? Então, a primeira coisa, então falando de modo geral, não só do sodomismo, mas incluindo ele, para não falar especificamente disso. Primeira coisa, o que vai reger é o consentimento mútuo. Primeira coisa. Se não existir consentimento mútuo, então você espera, você tenta aprender mais sobre o assunto, explicar mais, estudar, ouvir outras opiniões, ouvir outras pessoas e saber se isso é válido ou não, se dá para ceder ou não. Consentimento mútuo é o principal. Segunda coisa é a questão de a preservação da integridade da pessoa. Então, existem algumas práticas que elas são antibíblicas de forma muito clara, porque ela vai, então, prejudicar a integridade da esposa, né? Que são os casos aí de casos de swing, menage, essas coisas. São casos então, pecaminosos. É muito claro e vai contra a integridade. A pessoa vai ser o quê? E a terceira coisa, que também é importante, é a questão da parte da saúde. Então, a questão da saúde feminina e da saúde masculina. Então, a gente entende que tem alguns cuidados que precisam ser tomados nisso. Tanto na relação normal, né? Existem alguns períodos da mulher que não é saudável para o homem estar tendo relação. Não é. Então, por questão de saúde. Então, você pondera pelo menos esses 3 princípios de forma bem clara, já vai lhe nortear em vários outros assuntos. Tá certo? A Alexandra quer falar? Não, eu ia só falar que realmente tem algumas perguntas que compromete um pouco o tempo, né, e o objetivo da live, né? Então, não é esse o objetivo, tirar por menores, mas aí, como o pastor Segundo está dizendo, depois se você quiser falar pessoalmente, né, mas é uma coisa muito abrangente, muito pessoal, porque às vezes o que alguns casais não concordam, outros concordam, e nós não estamos aqui para julgar, nem dizer o que é o que não é. Não temos a razão. Nem autoridade, né, para dizer, né? Mas aí foge um pouco do objetivo da live. Mas realmente há muitos questionamentos, muitas curiosidades. E o que você pode fazer? Faça esses 3 princípios. E aí você pode também botar mais um, que é o que Paulo diz. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então aqui existe mais alguns princípios. Então, não é porque é lícito que convém. Não é porque está em liberdade, eu posso fazer. Mas convém? Então, se não convém, eu não faço, mesmo sendo lícito. Certo?
mesmo sendo lícito, eu não vou fazer. Então todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, aqui é o princípio daquilo que é vício. Então, se há algo que você não pode viver sem isso, você tem que tomar cuidado, se não é um vício, uma dependência. E aí o vício ele entra se enquadra como algo que é pecaminoso, né? Assim como os beberrões, os glutões. Então entram nessa escala. Então, se é uma coisa que você não se domina, e a Bíblia, o crente tem que ter o quê? O fruto do Espírito? Domínio próprio. Então, se é algo que você não se domina, então também não é bom. E tem outro versículo que diz também que nem todas as coisas edificam. Então, se aquilo não vai edificar o seu relacionamento conjugal, edificar mesmo a vida de vocês dois como casal, espiritualmente falando, vai ofender o outro, então, vai massacrar espiritualmente o outro. Se é algo que não pensa no outro também, né? Agora eu gosto do que a Vilna falou. Pessoalmente, acho que o casal tem que ter um bom diálogo para que seja prazeroso e sem causar dano no cônjuge. É isso aí que o diálogo vai fazer, né? Não causar dano no cônjuge e seja algo edificante, algo bom. Muito bem. E aí a gente vai para o versículo final que diz, então, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, durante certo tempo, tem outras versões que dizem por um curto período de tempo, para se dedicarem à oração. Ou seja, a prática em si deve ser cautelosa, como a Alexandra falou, mas também a abstinência ela deve ser feita com um certo cuidado e com o motivo correto. Falamos na primeira noite, se eu não me engano, ou foi na segunda, eu acho que foi na segunda, que mulheres muitas vezes fazem do sexo uma arma de jogo. Né? Não vou chantagem. Um jogo de chantagem. Na verdade é isso. Né? Não vou fazer por causa disso, porque você me fez raiva. Então isso não é bíblico. Não é bíblico. Isso não existe. Tá certo? É lógico que se você fez raiva à sua esposa, tenha pelo menos um pingo de decência para resolver a situação. Isso aí já é questão de nobreza, né? E questão de prática cristã. Se você sabe que ofendeu, você tem que resolver. E a gente sabe que sempre depois de uma conversa, né, de um bate-papo desse, a gente sabe que depois dos tapas vem os beijos, né? Então é algo que também acaba, quando se há um perdão verdadeiro, a gente sabe que sempre cria um clima bom para a gente conversar depois. Então é importante isso, né? Não seja um camarada que não tem esse tato. Se você machucou a sua esposa durante o dia, não queira chegar à noite e achar que ela vai estar à sua disposição. Não use o versículo fora do contexto, não, mas o seu corpo é meu e você tem que fazer. Não faça isso, você está sendo alguém que está agindo de forma pecaminosa. Então a ideia é converse, resolva e aí vá usufruir daquilo que a sua esposa e você tem que fazer com todo amor do mundo. E aí é que ele vai dar um motivo. O motivo para essa abstenção deve ser por um período bem curto de tempo. E o motivo aqui ele fala que é para se dedicar à oração. Quando a gente fala dedicar à oração, fica meio assim que esquisito, né? O brasileiro, principalmente, o máximo que ele ora é 2-3 minutos. Então, parece que não tem problema. Mas a ideia, mais ou menos, que a gente pode trazer aqui é como se fosse a prática de um jejum, né? Na verdade, as pessoas falam muito do jejum como só não comer, deixar de comer. Hoje eu vou passar o dia sem comer, né? E na verdade o jejum ele pode ser manifestado de várias outras formas. Você pode então sacrificar algo para Deus, para dedicar aquilo que para você é prazeroso, para você é bom. Você vai abster-se desse prazer para ter prazer no Senhor. O jejum, na verdade, é mais para isso, né? Nós vamos ver que o jejum, quando Jesus vai repreender, ele vai dizer que não é para ficar com cara de doente, andando nas praças, cambaleando, mostrando fraqueza, para mostrar que é piedoso. Muito pelo contrário. A prática de jejum, ela é algo que vai dar prazer, porque ele está dedicando um tempo para ter comunhão
com Deus. Ele está buscando, deixando algo dele que ele tem prazer. Ele está dizendo para o Senhor, Senhor, isso aqui eu vou deixar de lado e quero ter prazer, eu quero me deleitar com o Senhor. Então, quando Paulo está dizendo aqui que para se dedicar à oração, também você pode aplicar nesse sentido. Vocês estão sentindo necessidade de melhorar a vida espiritual, então dedica-se um tempo para isso, e o tempo tem que ser curto. Por quê? Para não, então, correr esse risco, né? Diz aqui para que Satanás não os tente. Então, a abstinência sexual, ela pode ser um canal perigoso para um problema na vida conjugal. Então, a abstinência, ela é algo que você precisa e serve como termômetro. Você precisa cuidar disso, né? A ausência do ato conjugal no casamento é perigosíssimo. Por isso que o importante é o diálogo, é a conversa, é os dois decidirem juntos quando parar. O motivo deve ser um motivo espiritual, né? Um motivo que vai ajudar a vida espiritual, né? Ou seja, vai estar cercado da proteção de Deus por um período pequeno, porque Satanás ele é astuto, ele não inventa nada, mas ele é astuto. Queria falar? E mais uma vez relembrando que além do diálogo e tudo mais, você tem que sempre pensar no cônjuge, não em você. Eu posso me abster, 2 meses, eu posso. Sim, mas o seu cônjuge, né? Então sempre pensando no cônjuge. E o cônjuge pensando em você. E aí existe o consenso, né? O consenso, a liberdade, vai estar tudo alicerçado nisso aí, no amor, né? Que o amor é isso, é fazer pelo outro o que você gostaria que fizesse por você. Então, amados, como vimos aqui, a palavra de Deus é importante para passarmos por isso. A submissão e o amor é importante para passarmos por esse período de quarentena, de pandemia, esse período que estamos enclausurados. A busca pela palavra de Deus é importante. Exercitar o fruto do Espírito, exercitar o perdão é importante. E também o ato conjugal, né, é importante. Então vocês precisam, neste período, cuidar destas áreas. Quando eu cuido para amar a minha esposa, quando eu cuido para ser submissa à minha esposa ou ao meu marido, quando eu busco a palavra de Deus para estar sempre me corrigindo, me educando, me exortando, me conduzindo para mudar algumas posturas minhas, para me comportar da forma devida. Quando eu boto em prática o desejo de ser conduzido pelo Espírito, e quando eu estou sempre pronto a perdoar, a gente sabe que o final disso é algo que vai, então, ter todas as condições para que se tenha, então, uma vida sexual saudável, para que se haja a liberdade de falar, para que se haja a liberdade de ceder, de se colocar um na condição do outro e sempre prestar atenção, né? Uma das coisas que você precisa analisar é como é que está a minha vida íntima, né? Como é que está a nossa intimidade. A gente sabe que o ato sexual em si é a parte mais íntima do homem e da mulher. Então, se está tendo dificuldade nessa área, se tem alguma coisa que está afastando, não estão conseguindo ter uma prática sexual saudável dentro de um período relativamente saudável, e aí quem decide esse período é você e a sua esposa, né? Quanto tempo? Aí alguns dizem, não, é tantas vezes por semana. Para mim não adianta eu dizer como é, eu não sei, mas vocês sabem. Então você tem os seus limites, você sabe, você homem, os seus limites, a mulher sabe também as suas limitações, e os dois precisam estar afinados nisso. Então que não haja nada que impeça isso, porque se não está tendo o ato conjugal, o ato sexual, a relação sexual de forma considerável,
e aí os dois vão saber se não está tendo de forma considerável, né, e satisfatória, porque também tem esse outro porém aqui, né, precisa ser algo que vai satisfazer ambos. A sua esposa tem que estar satisfeita e você também tem que estar satisfeito. Os dois vão buscar a satisfação um do outro. Então, se está tendo problema, se está tendo dificuldade, precisa resolver isso urgente, de forma rápida. Falei ontem. Quer falar? Só estava pensando aqui nas consequências, né? Porque nós sabemos que a abstinência, ela gera muitos problemas. Ela gera desconfiança, ela gera baixa autoestima, então gera tensão no lar. Então vem muitas consequências pela abstinência sem consentimento mútuo. E é muito, muito mesmo importante, irmãos, vigiar nessa parte. E eu falo especialmente para as mulheres, né? Então, minhas irmãs, aquelas que têm sentido alguma dificuldade nessa área, não guarde, não maqueie isso. Então, você precisa sim buscar ajuda, conversar com seu esposo e buscar ajuda mesmo. Como eu falei ontem, tem literaturas cristãs que são boas, tem essa questão de medicamento, talvez a alimentação, não estudo, não sei muito a fundo se a alimentação tem uma interferência, mas é bom procurar os porquês e procurar crescer nessa área. Muito bem, o irmão Vitor está fazendo uma pergunta. Ele diz: pastor, o mudar é um modo natural de relações íntimas contrária à natureza seria só em relação ao homossexualismo ou em relação também a um determinado padrão de sexo, mesmo que heterossexual? Não, no caso lá no texto, quando a gente vai ver, é muito claro. A mudança é a mulher, ela vai então buscar satisfação com outra mulher e o homem com outro homem. É muito claro lá o texto. Disso. O texto o texto vai muito, muito claro nisso. E eu volto a dizer, dentro de um relacionamento heterossexual, não existe na palavra de Deus uma lista de proibições e uma lista do que é lícito. Não temos. O pastor Iago tratou de um assunto esses dias no Instagram dele. Ele sempre está respondendo algumas perguntas e tem uns dias lá que ele bota lá pergunta, ele libera para fazer pergunta de qualquer tipo. E um dos assuntos que foram tratados, eu vou só repassar, a ideia do como se fosse o sadomismo, não, é o sadomasoquismo, né? Que é o bater, aquelas ideias lá do 50 tons de cinza. Vamos botar aqui para você entender mais ou menos. E a pessoa foi perguntar se isso era lícito ou não. E a resposta dele foi muito contundente. Ele disse: olha, na Bíblia não fala nada sobre isso. E tem pessoas que pagam academia para bater um no outro, para dar murro no outro. Então, eu não posso dizer se é proibido ou não. Mas cuidado, né? Precisa se ter os cuidados. Então, isso não tinha na Bíblia, aí como é que a gente faz? A Bíblia não diz. Então, quem vai dizer se é lícito ou não é a esposa e o marido. Eles dois entram, se sentam, conversam. A esposa pode declarar esse desejo. O esposo pode tomar um susto, cair para trás, desmaiar, depois de 3 horas tornar de novo ou dizer: rapaz, oh, que coisa boa, eu também tinha esse mesmo desejo. Mas, aí o que é que a gente entende? O consentimento. Os dois entram em consentimento. Então, o que pode e o que não pode, quem decide, a gente vai ver biblicamente, é o marido e a mulher. O que pode e o que não pode, baseado naqueles 3 princípios e colocando aquele versículo lá que eu falei de Paulo, que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém, nem tudo edifica e nem posso me deixar dominar por nenhuma delas. E lembrando que, como o pastor Segundo falou anteriormente, há coisas claramente que são pecaminosas, né? Como você mencionou algumas coisas. O swing, né? O menage, essas coisas, são pecaminosas. Não tem o que pensar. Não está fora do casamento, né? Já ultrapassa as barreiras do casamento. Então, basicamente é isso. Ontem, eu não estou lembrado o nome da irmã hoje, mas ela fez... Eu acho que ela... irmã Thaís estava bem... Eu não sei se ela, mas deixa eu só ver aqui. Alguém tem mais alguma pergunta ou quer participar mais sobre esse assunto?
Você participa aí, por quê? Porque eu fiquei hoje de falar um pouco sobre esse determinado assunto de pais e filhos. E aí nós temos alguns minutinhos, ou então a gente pode, como são 6h47, a gente pode fazer o seguinte: se alguém tiver alguma pergunta ou quiser participar agora conosco, você faz aí a sua pergunta baseado nesse assunto. Vilna, deve haver uma intimidade muito grande para se ter consentimentos que podem ser vistos como absurdos, como sadomasoquismo. Eu acho o seguinte, como é que eu entendo intimidade muito grande? O ápice da intimidade, eu creio que é o próprio ato sexual. Então, quando você se casa, você já vai saber que isso faz parte do pacote. Então, qual é a maior intimidade entre o homem e a mulher? É o ato sexual. Essa aqui é o ato mais íntimo. Na verdade, o que existe ainda é a barreira da vergonha de falar o que você gosta, o que você não gosta, né? Às vezes está acontecendo algo que um dos cônjuges nem gosta, mas tem vergonha de falar, de conversar. É disso que a gente está falando. Dizer, pode isso, pode aquilo, pode isso, pode aquilo. É difícil pra gente dizer isso. Então, é realmente que você tem que, no meu ponto de vista, que você tem que fazer a partir de hoje, se não é feito, né? Se é feito, amém, que continue. Mas se não é feito, é a questão de você não ter vergonha do seu cônjuge. Então, eu vejo claramente que o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, aquela pessoa que não vai te trair, a pessoa mais fiel, que vai guardar seus segredos, seu confidente, seu parceiro, é o seu cônjuge. Então não pode haver vergonha de conversar com o seu cônjuge, de você buscar em outras fontes. Então o melhor lugar, a melhor pessoa para você conversar é o seu cônjuge. Então não tenha vergonha da sua esposa, não tenha vergonha do seu esposo. Precisa amadurecer isso. Às vezes o que você está pensando é a mesma coisa que o seu cônjuge está pensando. E às vezes por você ser fechado ou fechada, o seu cônjuge tem vergonha de falar. Então precisa ser aberto, precisa ter a intimidade na questão de conversa, né? Lembre-se que o maior ato de intimidade você já tem. Eu acho que uma das dicas que eu acho que pode ajudar é vocês terem tempo para isso. Deitarem, entrar no carro e dar uma volta os dois, sem filho nenhum perto, para conversarem sobre isso. Para trazerem alguma coisa à tona, botar o tal tema. Olha, o tema hoje vai ser esse aqui. E falarem abertamente, né? Os dois entrarem num acordo de dizer assim, olha, eu quero ter a liberdade de dizer algumas coisas que eu penso, que eu não gosto, ou que eu gosto, e eu tenho medo, e eu não sei como é que você vai pensar, e os dois prometerem entre si que vão abordar o assunto com sabedoria, na dependência do Espírito Santo, dando liberdade para falar. A gente uma vez conversando, não sei, que tu pode me dizer com quem foi, eu acho que foi pastor Caetano, né? Que disse, olha, quando seu filho chegar para você para dizer alguma coisa, por mais... Uma tia, né? Foi a tia dela. Então, por mais absurdo que for, você não faz, meu Deus do céu, por quê? Porque na hora que você faz isso, ele já bloqueia. Ele não vai mais dizer nada para você. Porque você deu um choque tão grande que ele disse, não, na próxima vez que eu disser outra coisa, ela vai morrer. Então, vocês têm também que ter esse termômetro. Na educação de filhos, né? Então, os filhos, às vezes, nós temos 3 filhos, 15, 12 e 7 anos. E às vezes aparecem perguntas que nos pegam de surpresa, né? A gente se espanta, mas a gente tem que faz igual a Lé. Amor, isso aí é contigo. Amor, esse assunto aí é contigo. Tem algumas perguntas que eu digo assim, amor, responde. Então tem algumas perguntas, mas sem espanto. Por quê? Porque se eu bloquear isso com os eles vão filhos, procurar no outro conversa campo. Mais que você acha espantosa, você não deve tomar como espantoso, porque ele tá seguro para te perguntar. Senão ele vai fazer o quê? Vai perguntar para os amigos, vai vai aprender de forma errada. E aí meus filhos têm que ter a liberdade, se sentir confortável de perguntar, de conversar. E aí, realmente foi um bom conselho que eu trouxe para minha vida e tem dado certo. Da mesma forma com o cônjuge.
Às vezes, se ele vai tocar em algum assunto, se você se calma, não crie barreiras, ouça e converse aquilo que você se sente, que você sente. Chegue no consenso. Exatamente. Tem casais, a Bíblia diz, tem casal que não consegue se expressar um para o outro. Pois é, esse é um problema muito sério no casamento. Porque o casamento, ele precisa de diálogo. Casamento que não tem diálogo, ele é um relacionamento triste, né? Então precisa de diálogo. Casamento tem que ter liberdade, tem que poder haver a expressão mútua. Os dois têm que se expressar, tem que dizer o que estão sentindo, de bom ou de ruim. Se não tiver isso, vocês precisam urgente procurar um pastor para resolver isso. Se no seu relacionamento conjugal não está acontecendo essa liberdade para expressar o que sente, procurem urgentemente o pastor da sua igreja para que ele possa ajudar nisso, tá bom? Não permita que não haja a liberdade de expressão dentro do relacionamento de vocês, porque isso vai ser muito prejudicial para a vida de vocês. Muito bem, são 6h53, então a gente vai fazer o seguinte, amanhã nós vamos falar um pouco sobre pais e filhos, tá certo? Para a gente fechar então esse assunto, amanhã às 18 horas, vamos falar um pouco sobre educação dos filhos e também como os pais devem se comportar com os filhos, tá bom? Que Deus possa então nos abençoar. Foi um tempo muito bom. Se você foi edificado, traga isso para a sua vida, aplique na sua vida isso e principalmente, acima de tudo, né, seja aqueles que vão levar o que aprenderam, aqueles que vocês viram que é importante para outros irmãos, né? Que Deus abençoe e vocês possam ser bênção na vida também de outros irmãos, tá ok? Obrigado aí a presença de todos, né? A irmã Carla falou lá e eu não falei da dica dela, né? A Carla disse, se eu voltar aqui bem ligeirinho, o amor é o elo perfeito. E aí a gente sabe, 1 Coríntios capítulo 13, né? Vai falar, se eu posso fazer muitas coisas, se não tiver amor, não vale de nada, né? Então, até nessa parte, vocês precisam estar sempre colocando o amor acima de toda coisa. E como o irmão Marinho aqui está dizendo, né? E haja Pentecoste, né? Ah, verdade. Então... Irmã Miriam, grande abraço, muita saudade também, viu? Pronto, amanhã a gente fala então mais sobre filhos e pais e filhos, tá ok? Vamos orar, vamos encerrar o nosso tempo aqui, que foi muito bom, muito edificante. Espero que vocês também tenham sido grandemente edificados nesse assunto. Senhor nosso Deus e Pai, te rendemos graças por esse tempo, obrigado pela tua graça, abençoa cada casal aqui, Senhor Deus, nesse momento representado, cada casal que for ver, Senhor Deus, esse vídeo, que possa também ser edificado, Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, nos dá uma noite de paz, de tranquilidade, nos abençoa, Senhor Deus, e que amanhã a tua misericórdia se renove e nós possamos ter um novo dia na tua presença, em nome de Jesus, amém, aleluia e amém. Que Deus abençoe a todos, uma noite de descanso. Thaís, você está entrando agora, Thaís. Sentimos a sua falta. Mas não fique preocupada, você vê a live de hoje e amanhã nós vamos falar sobre pais e filhos, tá certo? Fica para amanhã, não falei nada sobre pais e filhos, porque foi a sua pergunta e a gente até procurou, viu que você não estava, e aí a gente continuou no assunto sobre relacionamento conjugal e amanhã nós vamos falar sobre isso, tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre pais e filhos. Forte abraço, Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser.